Olá! Bom, vocês sabem que eu estou no Brasil novamente e nesse vídeo aqui eu queria falar com vocês sobre cidadania italiana e imigração neste ano de 2020. Porque vocês sabem, eu tenho dois grupos na verdade sobre cidadania italiana, um no Telegram, outro no WhatsApp, e então esse tema está sempre presente na minha vida, sempre estou pesquisando muito sobre isso, sempre falando com muitas pessoas que estão fazendo o processo, estão pensando em imigrar, e uma das perguntas que foi mais recorrente nos últimos tempos é: vale a pena imigrar para a Europa ou fazer o processo da cidadania italiana neste ano de 2020? Infelizmente é difícil dar uma resposta conclusiva, uma resposta que sirva para todos. Mas a minha opinião é que depende. Eu sei que é muito ruim quando alguém fala isso, né? O que acontece é, se você já tem, no caso da cidadania italiana, se você já tem todos os documentos, está tudo certinho, se você já fechou com o assessor, já conseguiu achar uma passagem, se já está tudo certo, se você estava só esperando as fronteiras começarem a reabrir, eu digo que sim, que vá, que faça o processo, use esse tempo a mais aí enquanto as fronteiras ainda não estão exatamente abertas, use esse tempo a mais para talvez juntar mais dinheiro, porque caso ocorra do processo durar mais do que o esperado, vocês já estarão preparados para os gastos, né? O que a gente sabe até agora é que nos últimos tempos os comunes na Itália já estão começando a funcionar num ritmo um pouco maior do que estava sendo durante o lockdown mesmo, né? Durante esse período do isolamento. E muitos processos já foram retomados. Um amigo meu que está na Itália, inclusive, nesse momento fazendo o processo dele também demorou um pouquinho, por causa que o comune estava funcionando com funcionários reduzidos, né, com menos funcionários que o normal. Mas agora, recentemente, já está saindo, já chegou a não-vinúncia, já fez a transcrição dos documentos, ele está só esperando um último documento, acho que ser analisado, uma coisa bem simples ser resolvida, para poder emitir, então, a sua carta de identidade. Fico muito feliz por ele. Agora, se sua ideia era ir para a Itália fazer a cidadania e já ficar na Europa, ficar na Itália ou em outro país da Europa com a cidadania para morar, aí sim é que complica um pouco mais. Ainda que todo o comércio volte a abrir, coisa que a gente não sabe quando vai ser, né? Por enquanto está abrindo tudo bem devagar. Ainda que isso aconteça, vai ser bem mais difícil arrumar emprego na Europa agora este ano do que foi no ano passado. Bom, no meu caso, por exemplo, eu tinha escolhido ir para Londres porque lá onde tinha mais oportunidades no ramo de TI, tecnologia da informação, tinha muita vaga de emprego. E o país como um todo, o Reino Unido, tinha desemprego em cerca de 5%, até alguns meses chegou a ter 4% de desemprego. Isso é baixíssimo. São os menores níveis assim da história, sabe? E dificilmente isso vai voltar, vai ser esse mesmo cenário agora, mesmo que o comércio volte a reabrir todo, sabe? Muitos negócios fecharam, infelizmente. Muitas empresas foram gravemente afetadas. Vai demorar ainda para as fábricas voltarem a produzir o que produzia antes. Sabe, o impacto disso tudo é muito grande, pessoal, muito grande. Infelizmente, alguns falam que talvez em 2021 vai voltar a ter um crescimento mais expressivo, as economias, então isso talvez vai reaquecer os empregos, vai ter mais ofertas. A gente não sabe, infelizmente, esse é o problema. Em termos de imigração, a não ser que você já tenha uma renda, que você não precisa procurar emprego, mas quem vai imigrar para procurar emprego precisa se preparar mais, precisa ter mais dinheiro de reserva, porque a gente costumava falar para Londres, por exemplo, que em um mês você estava empregado. Chegando lá, dentro de um mês você já estava trabalhando. E é verdade mesmo, acontecia isso para a maioria das pessoas. Empregos assim, mais simples, né? Empregos que não necessariamente são de nível superior, né? Empregos de restaurante, coisas assim que normalmente é o que o pessoal começa mesmo quando imigra. Mas agora, dificilmente você vai conseguir achar um emprego tão rápido. Esse que é o ponto principal. Então, para você descobrir se vale a pena você emigrar este ano ou não, você vai ter que analisar exatamente como que está o mercado de trabalho que você busca no país onde você quer ir. Você vai ter que ter um planejamento financeiro maior, vai ter que ter mais dinheiro de reserva, para o caso de você demorar para encontrar emprego. Se possível, se especializar mais, estudar mais, principalmente o idioma. Não importa se você pretende morar na Itália, mesmo após o processo, se pretende morar em outro país, até mesmo na Inglaterra, estude o idioma. Aí tem também o problema do Reino Unido. Eu sei que muita gente quer ir para o Reino Unido por causa que, bom, eu acho que mais pelo idioma, né, pelo inglês. Todos nós temos mais facilidade porque o inglês é um idioma que está presente na nossa vida, né? Então por isso muita gente sempre pergunta, né, se vale a pena acelerar o processo, correr para entrar no Reino Unido antes do dia 31 de dezembro deste ano, de 2020, porque é quando vai terminar o período de transição. O Reino Unido já deixou a União Europeia, né? Então com isso nós ganhamos apenas um ano do período de transição em que as regras de imigração continuam valendo, ou seja, cidadãos europeus podem ainda entrar no Reino Unido e morar lá, só que para isso vão precisar de um visto, né? Então o período que termina essa entrada liberada para os europeus é no dia 31 de dezembro.
Quem entrar antes disso consegue aplicar para um visto, que é o Pre-Settled. Eu já fiz esse visto também. É super simples, você só precisa do passaporte europeu, passaporte italiano, qualquer outro que você tenha, né? E aí com isso você consegue adquirir esse visto que te dá a possibilidade de morar no país permanentemente. Você tem que continuar durante 5 anos, depois de 5 anos você consegue o Settled Status, que é o residente permanente mesmo, né? Então algumas pessoas que ainda estão no Brasil, que não foram para a Itália fazer o processo da cidadania, estão preocupadas por causa disso, que talvez o processo da cidadania demore e não dê tempo delas chegarem no Reino Unido. Eu acho que vale tudo que eu já falei para esses casos, né? Se você já tiver tudo certo com o processo da cidadania, já tiver acertado onde você vai fazer, se já tem assessor ou não e tudo isso, então talvez valha a pena sim tentar entrar no Reino Unido, mas lembrando sempre que a dificuldade de arrumar emprego está aí, vai ser grande. E aliás, tem outro problema que eu ainda nem citei aqui, né, que são as fronteiras, né, pessoal? Que as fronteiras agora estando fechadas, né? Eu até vi uma notícia aí que foi bem alarmista, com aqueles títulos: brasileiros serão barrados para entrar na União Europeia, não vão poder entrar por causa que o Brasil não está controlando esse problema de saúde que está acontecendo aí. Isso foi muito forçado, pessoal, porque não é isso que está acontecendo. As fronteiras já estão fechadas para todos os países, ninguém consegue entrar na União Europeia. Somente residentes da União Europeia conseguem entrar atualmente. O que eles estão discutindo é abrir as fronteiras internamente, ou seja, os países da própria União Europeia, as pessoas desses países vão poder viajar dentro dos países, de um para o outro. E eles estão pensando em abrir também para mais 8 países, ou algo em torno disso, menos de 10 países, ali da Europa mesmo, e um ou outro país, assim, talvez, acho que Nova Zelândia. São pouquíssimos países do mundo que seus cidadãos vão poder entrar na Europa. Os jornais que estão divulgando essas notícias aqui do Brasil estão tentando usar isso para... aí, tá vendo só, o governo não está fazendo seu papel, por causa disso nós estamos sendo punidos. Não é assim, sabe? O mundo tem mais de 200 países, somente 8 desses países vão poder entrar na União Europeia, então não adianta falar que são os brasileiros, né? São todos. Então realmente a gente vai ter que esperar por causa disso, tá? Eu já tive notícias também de pessoas que foram barradas, pessoas que foram viajar aqui do Brasil para a Itália com escala em Portugal. A pessoa chegou em Portugal, tudo bem, mas de Portugal não conseguiu embarcar para a Itália, não foi autorizado. Então é complicado, pessoal. Esse é outro problema também. Então, o conselho que fica é preparar mais, pesquisar mais, tá? Se vocês puderem estudar, guardar dinheiro a mais, tá? Mesmo que for só fazer, se o seu plano era ir para a Itália fazer a cidadania e voltar para o Brasil, mesmo assim, leve mais dinheiro do que você estava pensando, porque se o processo travar lá, você não pode ficar sem dinheiro, você tem que pagar as contas, né? Hoje em dia as assessorias todas estão cobrando aluguel e tudo, né? Então você tem um custo lá. Então já vá pensando que um processo que normalmente durava 3 meses, hoje em dia pode durar mais, tá? Então pensem nisso. Então busquem melhorar profissionalmente, estudem bastante e fiquem de olho nas notícias, tanto em termos de fronteiras, quando que vai abrir, se já está abrindo, como é que fica, se já pode entrar com um passaporte brasileiro, como é que está ficando tudo isso. E também sobre o mercado de trabalho nos países que vocês têm interesse de morar. Façam uma lista aí. Se eu fosse chutar, eu diria que os países que vão se recuperar primeiro seriam aí a Alemanha, acho que em primeiro lugar, né? Sei lá, a Holanda. São os países que já vinham bem antes, né? Os países nórdicos, talvez ali, sei lá, a Finlândia, esses países assim. O Reino Unido, eu ainda não tenho informação suficiente para ter uma opinião. Assim, a crise lá tá ruim. E além disso, com essa saída definitiva agora do Brexit, isso pode, a partir do ano que vem, com novas regras de comércio e tudo mais, pode ter um outro impacto na economia do Reino Unido. Então isso vai diminuir as exportações do país. Então eu não sei, o Reino Unido a gente ainda tem que ficar mais de olho para saber, tá? Tem a Irlanda também, a Irlanda pode ser que saia bem assim. Itália, infelizmente, pessoal, a Itália já vinha em crise antes, né? Então vamos ficar de olho, tá? Mas é isso. O conselho é esse, pessoal. Muita pesquisa, preparação e não desistam do sonho, tá? Cidadania italiana, se você tem direito, você vai conseguir esse direito. Se não der para você ir pro Reino Unido, tudo bem. Eu já fiz um vídeo aí, 2 vídeos atrás, aqui no canal, falando sobre os países que você pode morar com a cidadania italiana, tirando o Reino Unido, né? Por causa do Brexit. Então, não desanimem, pessoal. É só um período que a gente está prolongando um pouco. Mas isso não quer dizer que nossos sonhos vão ficar para trás, tá? Nossos sonhos estão apenas tendo uma pequena pausa aí. A gente vai conseguir se preparar mais com isso, se Deus quiser. Espero que todos estejam bem, cuidem-se. E se quiserem falar comigo, estou deixando aqui os links aqui embaixo, tá? Tem links para o meu aplicativo de cidadania italiana, tem links para entrar em contato comigo, Facebook, Instagram, tudo isso daí. Então, até mais, pessoal. Tchau, tchau.